Nesse vídeo você vai entender por que 80% das empresas quebram quando resolvem crescer. E não é por falta de vendas. Aliás, o empresário foca em vender, vender, vender e esquece do pilar fundamental do seu negócio, que é finanças estratégicas. E quando não é olhado para este ponto, o seu caixa entra em colapso. E nos próximos minutos eu vou trazer os principais indicadores para você saber como entender de forma estruturada os números do seu negócio. E saber também que finanças é o maestro do negócio e é o que manda no jogo. Então fica aqui e vamos para cima. Opa, aqui é o Beto Toné, sou empresário e consultor, tenho 20 anos de experiência, mas a minha jornada empresarial também teve vários desafios. E é por isso que a Formentes Consultoria nasceu da atividade prática e não somente da teoria. Então são 20 anos de experiência, 120 clientes, empresas atendidas já e mais de 480 milhões sobre nossa gestão. Então nós estamos aqui para um objetivo comum, levar para você um conhecimento que nasce da atividade prática, ou seja, toquei vários negócios, várias empresas e hoje tenho uma experiência para poder também trazer para você um pouco do conhecimento que eu adquiri nessa minha jornada. E a minha missão aqui é simples, é fazer você entender finanças do modo que você já consiga aplicar hoje mesmo e entender os números do seu negócio, a linguagem do mundo dos negócios, que é finanças, dinheiro e comportamento. E é essa a minha missão, trazer o fundamento de forma simples para que você consiga aplicar hoje mesmo na sua empresa. Uma das nossas especializações é a modelagem financeira. E a modelagem financeira, ela organiza os números, ela transforma os dados em indicadores e esses indicadores a gente pode tomar decisões estratégicas para o negócio. Eu toquei muitos negócios, comprei empresas, desenvolvi empresas, vendi empresas. Então são 20 anos, mais de 20 anos de atividade e os últimos 15 anos também dedicado na parte de consultoria, de desenvolvimento dos meus negócios. Né? E a Formentes Consultoria nasce da atividade prática no sentido de que depois a gente foi fazendo serviço, prestando serviço para alguns, e aí a consultoria ela se consolidou no mercado e hoje a gente trabalha, atua como conselheiro de negócio, estrategista de negócio na parte de gestão financeira. E uma das ferramentas é a modelagem financeira, a projeção financeira, onde a gente tem alguns principais pilares, DRE, DFC, balanço patrimonial, tudo gerencial. Né? Mas essa sopinha de letras às vezes te atrapalha você empresário. E é justamente isso que a gente quer trazer, uma linguagem mais simples para você poder desenvolver o teu negócio, entender os números do teu negócio. E eu fiz um compilado de uma ferramenta muito simples, que faz um espelhamento de toda a parte do orçamento, a projeção do teu negócio. Os principais indicadores que você precisa entender são margem de contribuição, o lucro operacional antes dos investimentos, que eu vou te explicar o que é em linguagem simples, o ponto de equilíbrio operacional do negócio, que é para você pagar a operação do negócio, e o ponto de equilíbrio mais o lucro, ponto de equilíbrio econômico. Então, transformei todas essas ferramentas numa ferramenta só, onde você consegue entender isso. E aí vai de encontro em conexão com aquilo que você vai entender por que as empresas quebram. Porque é um descompasso entre o seu crescimento e a capacidade dessa empresa gerar caixa. Então, os principais indicadores que você precisa ter são esses aqui. Né? Quer dizer, ou seja, margem de contribuição. O que é margem de contribuição? Eu peguei minhas vendas, o meu faturamento, e eu deduzi todos os meus custos variáveis, vai sobrar um valor. Esse valor dividido pelo faturamento é a margem de contribuição. Exemplo que nós temos aqui no nosso espelhamento de um DRE gerencial, né? Ele já vai mostrar todo o passo a passo. Ou seja, eu fiz o meu faturamento, eu paguei meus fornecedores, né, paguei os impostos, fornecedores, paguei alguns custos variáveis, vai sobrar um valor. Né? Esse valor dividido
pelo meu faturamento, ele vai dar uma margem, ou seja, 55,45%. Esse é um indicador que você vê a base do teu crescimento e todo o seu variável. Se você já está tendo aqui uma margem considerável para pagar todas as despesas fixas e aí sim sobrar resultado. Esse indicador é um dos indicadores quando a gente vai fazer a avaliação do modelo de negócio, eu já taco o olho nele para entender, né, e avaliar, ver se esse indicador ele está dentro do modelo de negócio. Depois, outro principal indicador que a gente tem, correndo todas as despesas, né, é o lucro operacional antes dos investimentos. Esse lucro operacional antes dos investimentos é aquilo que o mercado chama de EBITDA. Só que, de novo, eu quero trazer para vocês um modo simples de fazer. O que você pode entender como lucro operacional antes dos investimentos? Ou seja, esse aqui é o verdadeiro gerador de caixa do negócio. Quando a empresa resolve crescer, ela começa a colocar em jogo esse lucro operacional que poderia ter capacidade de pagar todos os investimentos do negócio e ainda você ter valor para alocar em futuras instalações ou inclusive caixa ou sobra de resultado. Esse indicador, quando a gente pega na modelagem financeira, que é o EBITDA, ele é um dos principais indicadores que mostra a capacidade que essa empresa tem de faturar, de pagar todas as suas despesas fixas e assim sobrar resultado. Desse resultado fazer investimento e aí ter o lucro operacional, né? Que é o resultado, né? Como eu trouxe para vocês aqui, né? Então, ou seja, eu tenho o lucro operacional dos investimentos, que é o gerador de caixa, né? E depois aqui nesse espelhamento nós temos que você precisa entender também qual é o ponto de equilíbrio do teu negócio. Você sabe qual que é o verdadeiro ponto de equilíbrio do teu negócio? Né? Exemplo, nessa empresa aqui, nessa modelagem financeira, nessa projeção, o ponto de equilíbrio, o que é? É a tua despesa fixa dividido pela margem de contribuição. Por isso que a margem de contribuição ela é importantíssima. Se você pegar a regra, o cálculo do ponto de equilíbrio, nada mais é do que o total de despesa fixa dividido pela tua margem de contribuição. O ponto de equilíbrio econômico que eu arrumei aqui, que é o ponto de equilíbrio mais o lucro desejado. Quanto é que você quer? Bom, essa empresa, como é uma prestadora de serviço, num segmento, num modelo de negócio que permite ter esse tipo de margem, margem depende de cada negócio, a gente tem uma projeção de 20%. Então, ela está faturando aqui, para ela ter os 20% de resultado de lucro operacional, ela deveria estar faturando 394 mil. O ponto de equilíbrio, 251 mil. Ou seja, é uma ferramenta que fecha o cerco. Mas quando o objetivo é crescimento, aí a gente pode modelar esse crescimento dentro da base histórica do negócio. E é isso que pode fazer toda a diferença para você que está querendo crescer. Porque crescimento sem estratégia de negócio, você pode estar indo para um mau caminho. Porque se você não tem os seus dados na mão, você não sabe o que está custando a tua operação, né? Como é que estão as tuas margens, os custos, desde o variável, e aí eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vai ter outros vídeos para que você possa também estar acompanhando aqui no canal. Aliás, se você não acompanha e não é inscrito, se inscreve aí, dá um like, um joinha, porque a gente sempre vai estar postando vídeos aqui. E na descrição também terá mais vídeos ali e também um grupo de WhatsApp, né, para que você entre, porque eu sempre estou trazendo materiais e nós estamos abrindo algumas aulas para a gente fazer acompanhamento de DRE gerencial. Esta ferramenta, eu uso ela
de novo, no modo simples para o empresário, para trazer para o empresário a clareza dos dados e dos números, né? Porque aqui, a partir daqui que você pega a média dos meses e vai anexando na ferramenta, ela já vai dando esses principais indicadores. E quando você pega esses principais indicadores e você vê que o teu crescimento, esse lucro operacional antes dos investimentos, ele está saindo fora da capacidade da empresa, ou na parte de investimento, o teu gerador de caixa não está sendo o suficiente para você manter o teu negócio rodando, esse gerador de caixa, ele não é o suficiente para aguentar o crescimento do seu negócio. Então, o principal pilar e o pilar fundamental é saber o quanto a minha empresa tem de capacidade e o quanto que eu posso crescer. E um desses pilares é esse indicador. Um dos, né? Vai ter alguns assim, pô, mas é uma ferramenta muito simples, sim. Nós temos ferramentas mais estruturadas, né? Que é essa outra ferramenta aqui, né? Que aí é de modelagem financeira. E essa ferramenta a gente usa quando a gente faz projeções e faz orçamentos empresariais. E aí é uma ferramenta muito mais estruturada, onde eu vou ter DRE projetado, eu vou ter o balanço patrimonial gerencial, eu vou ter os principais indicadores do meu negócio, né? Só que isso aqui é o seguinte, né? O que eu quero trazer para você aqui? O modo simples de você entender as finanças do teu negócio. Porque essas ferramentas, elas são um pouco mais complexas e você precisa de dados muito mais estruturados. Eu transformei todas essas ferramentas numa ferramenta simples que qualquer empresário pode pegar, pode fazer as premissas, os lançamentos, e você já vai ter de forma rápida, de um dia para o outro, a principal base de que as grandes empresas usam, e trouxe isso de modo simples, né? Esse é o meu objetivo, é transformar a complexidade do mundo das finanças em simplicidade para você. Quando você tem esta base de dados, e deixa eu reforçar aqui, os dados são de extrema importância, né? Porque sem dados você não pode tomar decisão, não pode tomar decisão no achismo. Se você vai crescer o seu negócio, a primeira estrutura, o que manda, o que domina é o pilar chamado finanças, porque eu tenho os outros pilares, o comercial do negócio, o marketing do negócio, eu tenho toda a estrutura administrativa. Mas quando a gente deixa finanças meio de lado, ou eu só faço aquelas contas de padaria de um fluxo de caixa que não é estruturado, é certo, pela minha experiência de vários negócios que eu já contribuí tanto para crescimento como algumas empresas também, para dizer, opa, na projeção e na parte de dados, teve algumas empresas que foi melhor baixar um pouco o faturamento para aumentar o resultado, porque a operação do negócio estava fora daquilo que era a realidade. Ou seja, é um jogo que você precisa dominar e precisa estruturando. Né? Vender é importante, é lógico que é. A base de todo negócio é vendas, é faturamento. Mas se eu só olhar para isso de forma isolada e não entender o que isso está me gerando de resultado, porque o que importa para você no final do dia é lucro, é resultado. E esse é o objetivo, tanto da Formentos Consultoria, do nosso trabalho, e de trazer aqui para você também um pouco desse conhecimento mais simplificado, mas que gera também um resultado que as grandes companhias, as grandes empresas têm. Né? E o nosso objetivo é esse, é trazer para você um pouco dessa estrutura. Para quem quiser acompanhar, de novo, se inscreve no canal, entra no grupo, porque eu vou estar fazendo algumas aulas referente a essa ferramenta. Então, trazendo essa ferramenta, trazendo cases aqui, né? Então, a gente abre dados em aulas ao vivo, fechada, e aí a gente discute dados, discute números, e aí você pode estar entrando também, né? Acompanhando, eu mando material nos grupos também, a gente vai abrindo grupos, né?
tem grupos de mais tempo, grupos que estão iniciando. Inclusive, eu tenho um grupo que está iniciando e, de repente, a sua empresa aí pode estar entrando para a gente fazer também a avaliação dela, certo? Então, se inscreve no canal e eu vou deixar também um vídeo aqui para vocês sobre fluxo de caixa. Como você, que é uma dos pilares também, né? O DFC, o DRE e o balanço patrimonial. Como você transformar aqueles contas a pagar, contas a receber, numa estrutura depois que você vai conseguir ter histórico para fazer o lançamento dessa ferramenta aqui, né? Que é o espelhamento de um DRE gerencial, tá? Sem sopinha de letrinhas, mas com simplicidade, com clareza e com resultado para você. Valeu, até mais e até a próxima.